Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula da nossa Universidade da Bíblia. Para você que não me conhece, deixa eu tirar aqui meu som. Meus irmãos, minhas irmãs, só um minutinho. Me ajuda aqui, Iago. Eu estou tirando aqui a resposta do meu áudio. Deu aqui um pequeno problema técnico, mas nós estamos participando deste projeto tão especial que é a Universidade da Bíblia. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Oséias, eu sou pastor sênior da Igreja Batista em Morada de Camburi, aqui na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. Eu sou diretor-geral da Universidade da Bíblia. Para você que não conhece ainda esse nosso projeto ministerial, a Universidade da Bíblia é um espaço onde nós estamos aqui compartilhando conhecimento teológico, conhecimento filosófico, conhecimento bíblico. Estamos aqui nesse espaço digital fazendo com que você esteja agora completamente encorajado e esteja também se sentindo desafiado a estar conosco na Universidade da Bíblia toda segunda-feira, a partir das 19h30, aqui pelo canal da Igreja Batista Morada, para juntos estudarmos a Bíblia, estudarmos a teologia, estudarmos a filosofia, estudarmos aquilo que o Senhor quer que nós acessemos como conhecimento para que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Então, você é bem-vindo, você é bem-vinda, você que ainda está participando, talvez pela primeira vez da Universidade da Bíblia, ou você que sempre esteve conosco, saiba que o Senhor tem muito mais para nos ensinar, muito mais para nos revelar. O conhecimento da palavra de Deus é muito profundo. Estudar a teologia bíblica, estudar a revelação bíblica, compreender as verdades do Senhor, tudo isso se torna um grande desafio, porque estamos mergulhando num oceano extremamente profundo. Para você que não sabe, durante o mês de março, estamos estudando sobre o tema desigrejados, o tabu dos desigrejados, que hoje é um grande movimento no Brasil. E tem muita gente que está sempre me perguntando sobre o que significa ser desigrejado, por que tanta gente hoje prefere o desigrejamento, por que tem muita gente hoje preferindo estar em comunidades mais orgânicas do que estar ligado a uma denominação ou a uma instituição religiosa mais estruturada. Então, estamos estudando sobre esse tema, que é um tema pertinente, é um tema interessante, é um tema muito legal, é um tema muito bacana, que chama muita atenção. Já demos a primeira aula, nós estamos dando a segunda aula. Todas as primeiras aulas são aulas online, mas a última aula do mês, que é a última segunda-feira do mês de março, você será convidado para presencialmente estar conosco e, com certeza, vamos fazer perguntas e respostas. Mas essas primeiras 4 aulas, todas elas são online. Mas nós queremos dar alguns recadinhos antes da gente ministrar a segunda aula sobre o movimento dos desigrejados aqui na Universidade da Bíblia. Eu quero que você fique atento agora, porque nós temos uns recadinhos muito interessantes, recadinhos muito bacanas, para você que quer estar por dentro do que Deus está fazendo aqui através da nossa igreja. O primeiro recadinho é que no dia 22, está aqui aparecendo à minha esquerda um QR Code, o link, um QR Code que está aí na tela da sua TV, da sua televisão ou do seu celular. E se você agora acessar esse QR Code, você poderá adquirir os convites para um grande evento evangelístico que acontecerá no dia 22 de março aqui na nossa igreja, tanto às 17 horas como às 19 horas. Acontecerá a transmissão, a execução de uma peça teatral extraordinária chamada A Descoberta. Essa peça
será ministrada por uma companhia de teatro profissional. São irmãos e irmãs que compõem uma grande companhia de teatro, uma companhia muito conhecida aqui no estado do Espírito Santo. São pessoas incríveis, são grandes artistas cristãos e eles estarão ministrando uma peça chamada A Descoberta. Se você clicar aqui nesse QR Code, você acessa este evento e adquire o seu convite e você dará R$10 como oferta missionária para adquirir o seu convite, porque essa oferta será também dada para todos aqueles que estarão envolvidos em ministrando essa peça teatral, que é uma peça missionária. Mas o legal é que você adquira seu convite, não só para você, mas também para toda a sua família, para todos os membros do seu PG, como também vale a pena, como ontem eu fiz, eu adquiri convites para mim, para minha esposa, para os meus 2 filhos, e ainda adquiri mais 5 convites, não foi algo, adquiri mais 5 convites ontem, 6 convites, porque eu adquiri por R$10 cada convite, e eu tenho 6 convites para doar para amigos que eu quero ganhar para Jesus, pessoas que eu quero ganhar para Jesus, pessoas que eu quero que conheçam a graça de Deus. E com certeza, você deve conhecer alguém, um vizinho, um colega de trabalho, alguém da sua faculdade, alguém que mora perto de você, um parente, um primo, um tio, uma tia, um avô, uma avó. Gente, será uma grande oportunidade para Jesus ganhar a sua família e os seus amigos, porque Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Então, acesse agora esse QR Code, adquira este convite para você, para sua família, adquira para os seus amigos não crentes, porque nós temos 250 lugares, não é, Iago, no primeiro culto das 17 horas, 250 lugares no culto das 19 horas, dia 22, a descoberta, Jesus irá salvar muita gente e você também é o nosso convidado. Um segundo aviso que eu tenho para compartilhar com vocês, joga aí, Iago, na tela, para eu lembrar desse aviso tão importante que é o Conexão com Deus. Para quem não sabe, a nossa igreja tem um grande projeto missionário e evangelístico chamado Conexão com Deus. Nós vamos levar 70 pessoas não crentes, como também pessoas que estão afastadas da igreja, do evangelho. Vamos levar pessoas que querem ser despertadas espiritualmente para o Conexão com Deus, que será que data de abril? Me relembra aí, Iago, 24 a 26 de abril, o Conexão com Deus, que vai com certeza restaurar, salvar, curar e libertar muita gente. Então, esse projeto, ele vai acontecer no mês de abril. Você também já pode acessar o QR Code, saber mais informações. E se você tem um parente, um amigo não crente, por favor, não deixe de inscrevê-lo. É você que banca a ida dessa pessoa e você pode ter certeza que quando voltar desse lugar, nós realizamos esse encontro em Santa Teresa, num local extraordinário, um local chamado Só no Céu. É realmente só no céu. E você não pode perder a chance de investir na vida de uma pessoa que você quer ganhar para Jesus, tá? Então fique ligado nesse aviso. Mas não esquece, antes do Conexão com Deus, nós temos agora dia 22, olha esse outro QR Code aí, chamado A Descoberta. Você vai com certeza ter a oportunidade de ganhar sua família e os seus amigos para Jesus, dia 22 agora de março, ou às 17 ou às 19 horas. E não esqueça também que o material dessa aula que nós vamos dar agora, a partir de agora, estará aqui na descrição deste vídeo. Basta você acessar o material, porque toda aula tem um material de apoio, tem um material muito bacana para você acessar, para você tirar depois suas dúvidas, reler o conteúdo, e eu vou ministrar a aula de hoje a partir deste material. Então vamos lá, depois dos nossos comerciais, depois dos nossos avisos e durante a transmissão dessa aula, né, Iago, nós vamos estar sempre dando a vocês a oportunidade para vocês sempre relembrarem dessas grandes coisas, desses grandes projetos que Deus tem realizado aqui na nossa igreja. Então vamos lá. Já falamos sobre, na aula 1, tentando conceituar o movimento dos desigrejados. Hoje, nós queremos dar um outro enfoque. Nós queremos ampliar o nosso debate filosófico sobre esse tema, falando um pouquinho sobre feridas, críticas, rupturas com a igreja
e vamos tentar compreender os desdobramentos quando se trata do poder, do trauma e também da resistência. A título de introdução, ou a guisa de introdução, eu quero falar um pouquinho sobre essa ruptura que algumas pessoas elas estão fazendo com a igreja institucional. Ela precisa também ser entendida como um sintoma e uma denúncia teológica, ou se você quiser também chamar de denúncia profética. Por quê? Porque se você encarar a saída dessas pessoas da igreja, ou essa quantidade gigante de gente que tem saído da igreja institucional porque de alguma forma se frustrou ou de alguma forma não se sentiu mais confortável dentro de uma instituição religiosa mais formal, e agora essa pessoa está preferindo até mesmo continuar caminhando com Jesus fora do arraial dessa estrutura mais institucionalizada. É preciso que a gente entenda que esse movimento não pode ser entendido apenas como um movimento individual, mas também, em muitos casos, a saída, esse êxodo, ou seja, esse movimento de muita gente saindo da igreja institucional e agora se permitindo participar ou se inserir dentro desse movimento mais orgânico, até mesmo da igreja nas casas, talvez isso também possa ser compreendido, esse movimento, como uma denúncia ética ou até mesmo teológica. Por quê? Quando um número crescente, anote isso aí no seu material, nos seus rascunhos, essa informação, porque aqui nós estamos comprometidos com o conhecimento profundo. Aqui na Universidade da Bíblia, você se torna um discípulo de Jesus inteligente, crítico e com formação bíblico-teológica e filosófica. Preste atenção no que eu vou dizer a partir de agora. Quando o número crescente de pessoas rompe com a igreja institucional, a pergunta mais importante, talvez a pergunta mais inteligente, porque a gente precisa, diante das crises, aprender a fazer perguntas. Alguém já disse que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Só que a questão não é fazer apenas perguntas, mas fazer as perguntas certas para obter as respostas certas. E talvez, quando a gente percebe muita gente saindo da igreja institucional e se inserindo dentro desse movimento dos desigrejados, talvez a pergunta mais importante não seja simplesmente levantar a seguinte questão: por que elas saem? Eu acho que a gente precisa incrementar, a gente precisa agregar a essa pergunta uma perspectiva muito mais abrangente, uma perspectiva muito mais ampla. Não é simplesmente perguntar por que elas estão saindo, mas talvez perguntar o que é que está adoecendo as nossas estruturas eclesiásticas. O que é que está adoecendo a igreja? O que é que está acontecendo com as nossas igrejas que para muita gente esse ambiente igreja, essa igreja mais institucional, que funciona no domingo, que tem um CNPJ, que tem um endereço, que tem uma estrutura de poder, que tem a sua diretoria, o seu presidente, os seus diáconos, por que muitas vezes esse lugar chamado de igreja institucional tem se tornado ou tem sido rotulado de um ambiente tóxico, um ambiente que talvez não seja tão favorável, não seja tão saudável, e por isso tem gente que está preferindo sair desses ambientes? Porque do ponto de vista hermenêutico, ou seja, do ponto de vista de uma leitura muito mais séria e muito mais profunda, essa ruptura, gente, não é uma questão neutra. Achar que essas pessoas estão saindo da igreja por quaisquer motivos, ou achar que o que leva essas pessoas a saírem da igreja é simplesmente um motivo simplório, pueril, um motivo qualquer, um motivo meramente ou estritamente infantil, talvez fazer essa leitura não consiga, de fato, nos munir e nos ferramentar daquilo que pode nos permitir entendermos melhor o que está acontecendo com esse movimento, ou que esse movimento do desigrejamento de muitos pode estar tentando provocar em nós como reflexão. Porque muitas vezes essas rupturas que estão acontecendo, ou essa saída dessas pessoas das igrejas institucionais porque querem estar fora desses ambientes institucionais,
Essas narrativas também carregam alguns elementos como sofrimento, resistência e, frequentemente, muita gente está saindo na tentativa de preservar a própria fé. Olha que coisa paradoxal. Tem gente que não está saindo, Iago, da igreja institucional porque está deixando a fé, porque está abrindo mão da fé, porque está apostatando da fé, porque agora está renunciando à sua fé em Jesus. Tem gente que está saindo porque está tentando preservar sua sanidade espiritual e preservar a sua fé. Então, a introdução dessa nossa aula é que é preciso abrir os olhos, porque a coisa é muito mais complexa. Essa demanda imposta pelo desigrejamento de muitos, essa ruptura que está sendo feita por muitas pessoas, essa quantidade enorme, esse crescimento absurdo no número de pessoas desigrejadas, eu acho que a gente precisa, nesse momento, assumirmos uma postura até mais decente, uma postura mais clássica, uma postura mais elegante. No lugar de sermos como aqueles que olham para essas pessoas com desdém, com preconceito e muitas vezes até nos precipitando em fazermos críticas até mesmo desumanas e até mesmo perigosas e equivocadas sobre essas pessoas, que tal nós nos abrirmos para compreendermos de que podemos aprender coisas bastante interessantes com aquilo que se torna um sintoma estrutural. Talvez um jeito novo de resistir àquilo que tem adoecido as nossas estruturas religiosas. Bom, antes de avançar aqui na nossa aula, não esqueça de mandar seu comentário. Provavelmente, quando você estiver comentando, você com certeza já vai estar se inscrevendo também em nosso canal. Então, mande aí sua pergunta, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira compartilhar. Nós estamos aqui com o chat ao vivo, nós temos aqui o nosso querido irmão Iago, que é um dos nossos parceiros, um dos amigos de Jesus, que sempre está aqui com a gente, nos assessorando tecnicamente, porque sem ele, sem nosso Ministério de Comunicação, ficaria difícil estarmos aqui. Então, aqui na Universidade da Bíblia, Iago é o meu Lombardi, aquele que está por trás das câmeras, nos ajudando. Então, você pode mandar e com certeza Iago vai aqui compartilhar alguma pergunta ou algum destaque que você faça, e nós estamos aqui para interagir porque estamos numa sala de aula. Nós estamos aqui num ambiente universitário, é a Universidade da Bíblia. Então, se é universidade, estamos aqui com material de apoio aí disponibilizado para você, estamos aqui com o professor, estamos aqui com toda a nossa equipe para ajudarmos você, para que você cresça no conhecimento da palavra e do conhecimento do Evangelho. Então, vamos lá, depois de introduzirmos, vamos para o segundo ponto. É preciso compreendermos, provavelmente, que o desigrejamento precisa ser entendido como um processo e não como um evento. Porque tem muita gente que acha, por exemplo, que assim, tipo assim, não, pastor, isso aí é uma moda, depois esse pessoal volta. Bem, talvez não seja uma moda, porque as pesquisas qualitativas indicam que o desigrejamento raramente ocorre de forma abrupta, ou seja, ninguém saiu da igreja da noite para o dia. Se saiu, tudo esse processo ele foi acontecendo em doses homeopáticas. Esse processo aconteceu de forma gradual. Esse processo não foi assim, do nada.
quem se submete ou quem começa a se sentir influenciado pelo desigrejamento ou quem de alguma forma sai da igreja institucional e começa a fazer parte desse movimento que cresce no Brasil, que é o movimento dos desigrejados, você pode ter certeza, as pesquisas comprovam que até essa pessoa tomar essa decisão, ela não tomou essa decisão, ela não pensou na possibilidade dessa ruptura, ela não consolidou esse seu êxodo eclesial da noite para o dia. De alguma forma aquilo foi sendo construído, aquilo foi sendo elaborado, foi sendo pensado, racionalizado, aquilo foi de alguma forma sendo matutado, de alguma forma passou por um processo de maturação até que essa pessoa entendeu que ela não conseguia dar conta de permanecer dentro de uma estrutura institucional. Mas a verdade é que esse processo gradual, ele tem algumas características, e aí eu quero apresentar para vocês aqui nessa aula esses aspectos que, na verdade, vão nos ajudar a compreender como se dá esse processo até que alguém tome a decisão de sair da igreja. Porque é um processo marcado por algumas etapas. Como? Primeira etapa, tudo começou com uma frustração silenciosa. Vamos pensar que essa pessoa passou por um problema muito sério em seu casamento, ou talvez ela tenha sido acometida por uma doença. E, por exemplo, já pensou? Tem um irmão na nossa igreja que acabou de ser acometido por uma situação muito complicada. E aqui na nossa igreja, a gente tem uma frase bastante marcante, a gente repete o tempo todo em cada culto dominical e em cada pequeno grupo nas casas. Nós não somos um lugar para frequentar, nós somos uma família para pertencer. Como pode uma igreja que o tempo todo repete a frase nós somos uma família para pertencer, mas quando alguém desta família adoece, ninguém cuida dessa pessoa, ninguém se importa com essa pessoa, ninguém acolhe essa pessoa? O que acontece? Dependendo daquilo que o membro ou a pessoa que estava na igreja há muito tempo enfrentou, às vezes ela até compartilhou o seu problema, talvez ela tenha até pedido ajuda, talvez ela até pediu socorro para o PG dela, pediu socorro para os pastores dela, pediu socorro para aqueles que frequentam a sua igreja. E quem sabe, quando ela imaginou que, de fato, ela fazia parte de uma família espiritual que iria acolhê-la, o que foi que ela enfrentou? Talvez o desdém, a indiferença e, muitas vezes, a ausência daqueles e daquelas que diziam que nós somos uma família para pertencer. Geralmente, quando essa frustração acontece, ela fica ali no coração daquela pessoa. É como se fosse uma frustração silenciosa. E com isso, essa coisinha bem pequena, à medida que o tempo passa, isso vai crescendo, 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 até que essa pessoa, ela prefere não mais fazer parte de uma instituição que parece que tem um slogan muito bonito, mas no dia a dia, na hora do vamos ver, na hora que realmente essa pessoa esperou que a igreja fosse a sua família, ela percebeu que tudo aquilo não passava de um discurso e de uma teoria. Entende, Iago? É aqui que uma frustração fica ali, quietinha, alojada, e isso vai tomando corpo com o passar do tempo. A segunda parte, a segunda etapa desse processo, são as tentativas de diálogo frustradas. Quando muitas vezes, gente que até tentou abrir o coração, fala-se tanto hoje sobre discipulado na igreja, mas gente que tentou estabelecer diálogos, tentou compartilhar sua vida, gente que tentou até, se permitir construir relacionamentos saudáveis e simplesmente ela percebeu que a tentativa de aproximação foi se frustrando à medida que ela se abria para as pessoas. Então, geralmente essa pessoa, com o passar do tempo, essa mesma pessoa que se abriu, ela vai se fechando e ela vai se isolando. E ela vai para o seu casulo, ela começa a perceber que mesmo estando na igreja, é melhor ela viver no quadrado dela, é melhor ela partir para o ostracismo, ficar ali na cadeirinha dela, quando termina o culto, o que ela prefere? Sair.
rapidamente da igreja. Por quê? Porque talvez ela já tentou, mas ela não encontrou esse espaço favorável para diálogos. Outra etapa desse processo gradual é a chamada culpabilização pessoal. É quando muitas vezes as pessoas saem das igrejas, essas igrejas estruturadas, institucionalizadas, e esse movimento de desigrejados está lotado de gente assim, gente que, no lugar de se sentir curada dentro de sua própria comunidade eclesiástica, dentro da sua própria igreja, a igreja se transformou num lugar tão tóxico que, na verdade, ela começou a se sentir mais culpada além da culpa que ela já carregava dentro dela. Porque realmente a gente precisa admitir, a gente precisa reconhecer que existem lugares hoje que são chamados de igrejas de Jesus, ou comunidades evangélicas e outras mais, onde muitas vezes as pressões, as cobranças são tão legalistas, são tão impositivas, sabe, que as pessoas elas vão se sentindo cada vez mais culpadas. No lugar delas se sentirem como aqueles e aquelas que experimentam o que Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Em determinadas igrejas, a carga não fica leve. A carga, que já era pesada, se torna muito mais pesada. E pior, parece que se você não atende à expectativa desses líderes religiosos ou dessas igrejas que, infelizmente, elas só cobram, elas só exigem e até lançam sobre essas pessoas uma carga que é impossível de carregar, cada vez mais isso vai provocando culpabilização. E com isso as pessoas dizem, não, eu não suporto mais. Então nós precisamos ter cuidado com a forma como a gente lida para que as pessoas se sintam na igreja motivadas, alegres, felizes e não culpabilizadas. Uma outra etapa desse processo que leva uma pessoa a sair de igrejas institucionalizadas é o distanciamento progressivo. Lugares religiosos, igrejas e instituições religiosas que deveriam ser espaços para a construção de relacionamentos saudáveis, muitas vezes esses lugares não são. São lugares com grupos fechados, é o que eu sempre digo para o PG, para o pequeno grupo da nossa igreja. PG pode ser uma panelinha? Pode. Ah, pastor, na igreja não pode ter panelinha. Não, pode ter panelinha na igreja, desde que a panela esteja com a tampa aberta. O problema da panela é quando ela está com a tampa fechada. É tipo assim, ninguém sai, ninguém entra. A gente precisa abrir o espaço dessa comunhão seletiva, dessa comunhão fechada em si mesma, para que essa comunhão ela se abra, para que outros sejam incluídos, outros sejam inseridos, outros sejam amados. Infelizmente, muita gente procurou se sentir aceito, se sentir amado, se sentir participante, mas muitas igrejas são ambientes extremamente seletivos, fechados, como se fossem clubes onde você já tem cadeira, Iago, cadeira marcada, essa cadeira é minha, não, olha, quem senta aqui na cadeira número 800 aqui, da fileira 4, do lado esquerdo do auditório, essa cadeira é minha. Gente, na igreja de Deus, ninguém tem cadeira cativa não, gente. Porque a igreja tem que ser lugar de portas abertas e não essa família seletiva, esse local, esse clube fechado e que muitas vezes muita gente tenta até entrar, mas muita gente se sente repelido, muita gente se sente, às vezes até mesmo, excluído. Em muitos lugares, muita gente se sente excluído e isso pode levar uma pessoa a querer fazer parte do movimento dos desigrejados. Mas também, gente, é preciso entender que o último processo é que esse processo ele é acompanhado por uma intensa ambivalência afetiva. É como se viver numa igreja local, essa experiência da culpa, do luto, do alívio e do medo, como se tudo isso coexistisse ao mesmo tempo. Então a saída, portanto, de muita gente é precedida por uma longa experiência, sabe de quê? Anote. Desencantamento religioso. Ô Iago, tem gente aí com a gente? Quantas pessoas estão com a gente ao vivo aí? Me dá aí notícia agora. 16 Nós temos 16 pessoas que estão agora nos assistindo ao vivo. Você que quer fazer alguma pergunta, o que é que você pensa sobre esse processo gradual do desencantamento de muitas pessoas?
Você que está aí agora, você que está nos assistindo, você que está nos vendo agora aí pela TV, pelo seu celular, você que também vai nos assistir depois. O que é que você pensa? Dê aí sua opinião. Mande agora aí o seu comentário e enquanto você manda seu comentário e fale para mim, o que é que você acha? Por que você acha que as pessoas vão se desencantando com muitas igrejas? Por que você acha que muita gente que outrora, que ontem era tão apaixonada, tão feliz com a igreja local, gente que, sabe, gostaria, sabe, sempre amou estar numa igreja local, hoje tanta gente se sente ferida, se sente machucada, tanta gente se sentindo, às vezes até mesmo excluída. Por que muita gente tem se desencantado com a igreja, segundo a sua opinião? E enquanto você manda seu comentário, não esquece que no dia 22 estaremos aqui às 17 horas e às 19 horas para participarmos talvez da maior peça evangelística que a nossa igreja já teve. Não esquece. Adquira o convite para você, para sua família, adquira também para os seus amigos por apenas R$10. Será uma oferta missionária para abençoarmos a companhia de teatro e tanto às 17 horas como às 19 horas, dia 22, estaremos aqui para ganharmos as nossas famílias para Jesus, nossos amigos, porque esse é o nosso objetivo maior, porque Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Temos aí algum comentário? Alguém que mandou aí alguma contribuição, alguém que queira agora falar sobre... E aí, por que as pessoas têm? Não estou não. Fala para mim. Iago vai estar aqui fazendo a pergunta, aqui é tudo ao vivo, é escola, e o meu assessor vai estar aqui falando para mim que eu não estou podendo ter acesso aqui ao chat não. Vai lá, Iago, o que é que perguntaram aí para mim? A Luísa falou muito boa essa explanação, quando você estava falando sobre... A Luísa. Se abrir, né, depois você se fechar. Então, sim. Você falou exatamente isso, desse jeito mesmo. Muito bem. Abrimos e depois nos fechamos completamente. Luísa e Rose falando aqui que muita gente, né, que se abriu muito e depois foi se fechando aos poucos à medida que geralmente as pessoas vão se desencantando com a própria igreja local. Tem mais alguém? Alguém mais mandou algum outro comentário? Você que está aí, por que as pessoas vão se desencantando? Em algum momento você já se desencantou? O que é que porventura já aconteceu que mexeu com você? Alguma coisa que te fez ficar assim, caramba, isso é ser igreja? Alguma coisa que te fez simplesmente assim, puxa vida, mas aqui não é a igreja, esse local não deveria... E aqui nós não estamos falando sobre o desejo infantil ou a ilusão de acharmos que existe uma igreja perfeita. Não é sobre isso que estamos falando. Nós estamos falando sobre, será que os nossos ambientes eclesiásticos não seriam lugares que precisam ser repensados? Será que eles não adoeceram com o tempo? Será que esses ambientes realmente são favoráveis? Por isso que, em terceiro lugar, hoje na aula, eu quero falar sobre um ponto muito delicado. Sabe quando a gente vai assistir um filme e aí aparece assim, bem em cima assim, assuntos... Como é, Iago? Que aparece assim, quando o assunto é muito assim, que pode mexer com as pessoas, quando é um tema sensível. Sabe quando aparece na legenda temas sensíveis? Eu vou tocar agora num tema sensível, porque muita gente que hoje está no movimento dos desigrejados é gente que fala de que sofreu abuso espiritual dentro da igreja. Fala-se muito sobre abuso sexual, mas você conhece o que a gente chama de abuso espiritual? E isso aqui se tornou uma categoria tanto teológica como uma categoria política. Sabe por quê? Porque o abuso espiritual, pessoal, não pode ser reduzido apenas a desvios individuais de caráter, mas talvez como um fenômeno estrutural que é produzido por determinadas configurações do poder religioso. O tema agora, que eu estou dando aqui um enfoque, ele é um tema muito sensível, mas que na Universidade da Bíblia a gente tem essa ousadia profética para tocar nesse tema. Sabe por quê? Duas pessoas, pode sim, duas perguntas que chegaram aqui de alunos, e quando o aluno pergunta, né, Iago, a gente dá prioridade. Fala, Iago. A
força quando as igrejas resolveram apoiar políticos. As pessoas se dividiram e se afastaram. Olha só, a Luana está falando aqui, né, Iago aqui compartilhando, de que chegou aqui uma mensagem de uma aluna dizendo: pastor, eu acho, a irmã Luana, de que muita gente saiu da igreja para movimentos de desigrejamento porque muitas igrejas viraram palcos de ideologias políticas. Olha que tema sensível. E isso é verdade, gente. Tem gente hoje que fala mais sobre a política. Tem púlpitos hoje que, infelizmente, é quase que um espaço para a defesa de uma pauta partidária ou de uma ideologia política do que uma exposição da palavra de Deus. Então, obrigado, Luana. Excelente contribuição sua. Muito interessante, Luana, sua reflexão, que é uma reflexão crítica, e é por isso que Morada, não é, Iago? Somos uma igreja que temos assumido a postura bíblica de sermos moderados no que toca a respeitarmos de que os nossos irmãos, eles são livres para fazerem suas reflexões políticas, porque na nossa igreja a gente fala sobre Jesus, a gente prega Jesus, a gente canta Jesus, a gente só fala da palavra, e é a palavra que vai ajudar os nossos membros a fazerem suas boas escolhas políticas. Mas nós não abraçamos nenhuma ideologia partidária, nós pregamos a Bíblia porque cremos que a Bíblia é capaz de orientar as pessoas para que elas, de fato, façam escolhas políticas segundo a vontade de Deus. Tem mais uma contribuição aqui? Quem é, Iago? Jéssica. Jéssica, por favor. Vi muita gente se desencantar por ter sido tão bem acolhida no início, mas, com o passar do tempo, a pessoa era levada a acreditar que não era boa o suficiente para ocupar algum lugar no serviço. Olha só. Anos esperando por uma oportunidade como desculpa de crescimento. Como se todos os servos fossem altamente testados. Muito bem, ou seja, Jéssica traz aqui uma contribuição interessante, que o Tiago vai colocar aqui para mim, a questão do chat, que é o seguinte: muita gente que chegou com muita vontade para ajudar, para servir, com vontade de participar da construção da igreja, mas, infelizmente, parece que não houve abertura até mesmo para que essa pessoa ela se sentisse mais útil à casa de Deus, ao reino de Deus. E é verdade, isso também faz muita gente se desencantar com a própria igreja. Mas agora, nós vamos pensar um pouco mais. Essa questão que Jéssica traz, tanto a questão que Jéssica traz sobre a não abertura, até para que muitas pessoas elas possam se engajar também no serviço, e a questão política também que a Luana traz, que é um ponto sensível, mas importante para ser colocado aqui nesse espaço da Universidade da Bíblia, mas nós temos também essa questão do abuso de poder. E vocês vão perceber como isso aqui é um dos pontos que mais tem influenciado nesse processo de desencantamento. E eu quero trabalhar agora essa questão do abuso. O que é isso? Do ponto de vista teológico, quando é que o abuso espiritual ele acontece? Primeiro, quando a mediação humana ela é absolutizada. O que é isso? Isso aqui é um termo técnico, acadêmico e teológico, carregado de, como eu disse anteriormente, de muita teologia, mas também tem uma questão filosófica aqui. É quando líderes espirituais, não somente pastores, padres ou os outros líderes da igreja, se sentem ou assumem a postura como se eles fossem deuses. Deus só fala através deles. Deus só comunica as coisas a partir deles. É esse processo de centralização do eixo que Deus usa para se revelar ao seu povo. E agora, esses líderes, esses pastores, se colocam nesse lugar como se eles fossem essa mediação humana absolutizada. E muitos usam desse expediente, muitos se apropriam dessa possibilidade das pessoas sempre enxergarem eles
como os únicos meios pelos quais Deus revela a sua vontade, e muitos pastores e líderes usam desse expediente religioso, usam até do privilégio de estarem liderando o povo de Deus para, através desse expediente, abusarem das pessoas, manipularem as pessoas, sequestrarem as pessoas, saquearem as pessoas e abusarem das pessoas. E muita gente sai da igreja dizendo que, cara, tô fora, eu fui abusado, eu fui abusada, eu fui manipulado, eu fui manipulada. No final das contas, eu era apenas massa de manobra, eu era apenas usado ou usada para a projeção ou até mesmo a construção de um projeto de poder humano. Isso é perigoso, gente. Segunda coisa, a autoridade pastoral substitui a consciência das pessoas. É como se toda a verdade ela apenas transitasse pela mente do ministro, do líder religioso, do pastor. É como se toda a autoridade de Deus estivesse nele e isso gerasse nesse ambiente eclesiástico a certeza de que ninguém precisa usar a sua consciência, basta apenas acessar o pastor, acessar o líder, como se estivéssemos retroagindo, como se estivéssemos regredindo, voltando para o Antigo Testamento, como se houvesse um outro sacerdote que entra no Santo dos Santos e tem acesso a Deus, porque as pessoas elas não podem se apropriar de suas próprias consciências e de sua própria relação pessoal com Deus. Isso é muito sério. Uma enquete? Sobre se já presenciou ou não. Ótimo. Iago acabou de mandar aqui no nosso, aqui na descrição do vídeo, aliás, no nosso chat, até mesmo uma enquetezinha. Você já presenciou isso em algum momento? Alguém dentro da igreja sendo abusada religiosamente? Você já se sentiu assim? Em algum momento você percebeu algum líder religioso, até mesmo se colocando num lugar muito alto e até mesmo ferindo a sua consciência, manipulando sua consciência e até forçando você a acreditar ou a abraçar aquilo que sua consciência não estava disposta a abraçar? Porque uma coisa que nós, pastores e líderes, precisamos compreender é de que temos que respeitar a consciência das pessoas. Se de repente, eu sempre digo isso aqui na minha igreja, olha, se você não está pronto ou pronta, se você não se identifica com o DNA da nossa igreja, se você em algum momento entende que você não gostaria de viver o projeto de igreja que nós estamos vivendo, você tem todo o direito de procurar outro pastor e procurar outra igreja. Porque nosso papel não é abusar de ninguém. Nosso papel não é manipular a consciência de ninguém, nosso papel é respeitar as consciências individuais. Aliás, a reforma protestante trouxe isso, de que Deus, Ele mesmo disse e revelou na sua palavra, de que nós somos um sacerdócio santo. Todos nós somos sacerdotes, logo todos nós temos acesso a palavra, temos acesso à revelação, não temos mais, não há necessidade mais de dependermos de um cardeal, de um arcebispo, de um papa. Não. Com todo respeito à própria Igreja Católica, a gente precisa romper, sabe, a partir daquilo que nos foi deixado como legado pela reforma protestante do século XVI, porque até o século XVI havia uma centralização do poder religioso, um clero e o restante chamado de leigos. A palavra leigo nem sequer aparece na Bíblia. Essa palavra leigo foi inventada por toda essa construção discursiva de que existe um grupo especial chamado o clero, os iniciados, os elevados, aqueles que podem acessar coisas muito mais profundas, porque o restante do povo é um povo leigo e esse povo não sabe de nada. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que tudo isso fez com que muita gente, mas muita gente se sentisse abusada. Vamos lá, está aqui, está chegando aqui para mim. Penso que algumas pessoas estão, deixa eu ver aqui, já chegaram aqui mais. O que é que vocês estão achando dessa questão do abuso espiritual? 6%
Votou que já viu, sim. Quantos por cento? Já ouviu relatos. Relatos. 46% do pessoal que acaba de participar aqui da aula diz que já presenciou de alguma forma, né, Iago? 46% pessoas sendo abusadas dentro da própria igreja, do ponto de vista, não estamos falando de abuso sexual, estamos falando de abuso religioso. Quantos por cento? 38% já presenciou. 38% dos votantes já presenciaram gente mesmo, de forma concreta, sofrendo abuso religioso. Então, isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui que nós estamos, olha só, 46% já ouviu relatos, chegou aqui para nós, da enquete que estamos fazendo, 38% já presenciou abuso religioso e 8% nunca viu. Ou seja, veja, a nossa própria enquete aqui ao vivo está provando de que muitos de vocês, de alguma forma, já perceberam isso. Né? Muita gente, líderes religiosos, passando do ponto, passando do limite e violentando a consciência das pessoas. A gente não pode, a gente tem que respeitar. Eu discordo de tudo isso que essa igreja faz. Então, meu irmão, não, Iago, olha, meu irmão, se você não se encaixa, eu não quero esse negócio de pequeno grupo, eu acho que isso não serve para mim, eu não gosto do jeito que morada funciona. Cara, a gente tem que respeitar e deixar a pessoa partir para outra. E não fazê-la ficar dentro de uma igreja onde ela está sofrendo, se sentindo, Iago, às vezes forçada, obrigada a ter que se submeter a processos que ela não está afim, está tudo bem. Ninguém é obrigado a fazer tudo aquilo que a igreja diz que você tem que fazer. Você tem que saber se é isso que você quer, se é isso que você acredita. Não se permita isso. Porque, e aí eu digo aqui, eu não estou fazendo aqui na aula apologia à rebeldia. Não é sobre isso também que eu estou falando. Não é você agora chegar na sua igreja ou achar que não, por isso que mesmo que eu vou, vou agora assumir não sou mais da situação, sou da oposição. Não é sobre rebeldia que estamos falando. É sobre você não se submeter, porque nenhuma igreja e nenhuma liderança religiosa tem o direito de violentar a sua consciência. Então isso também fez muita gente hoje achar que não existe uma igreja onde sua consciência pode ser respeitada. E nós precisamos respeitar a consciência das pessoas. Então, esses processos, eles são sérios, gente. E muitas vezes essa obediência cega a lideranças religiosas, ela é desvinculada do amor. Não há compaixão. O que há é submissão e controle. E muitas vezes o próprio Deus é instrumentalizado para legitimar o controle. Aliás, em nome de Deus, muita gente faz muita coisa, né, gente? Derruba as torres gêmeas. Em nome de Deus, a gente entra no Irã, a gente faz guerras e na chama de guerra santa. E tem gente que ainda acredita nessas ideologias políticas. Gente fazendo simplesmente usando Deus para legitimar seu projeto de poder, seu projeto de dominação, seu projeto de controle, seu projeto de escravidão, e ainda chama de guerra santa, como se Deus fosse a favor de algum tipo de guerra. Deus é amor, irmãos. Deus não é a favor de nenhuma guerra. Deus não é a favor dessa coisa louca que está acontecendo no mundo. Mas o que a gente precisa entender é que muitos desses que dizem que estão representando Deus, eles, na verdade, eles não estão representando Deus. Eles estão utilizando Deus como mecanismo de legitimação do seu poder religioso. Então nós temos que refletir sobre essas coisas, nós temos que pensar sobre isso, porque tem muita gente que não aguenta mais isso e está partindo para o desigrejamento. Então nós temos que refletir sobre essas coisas. Será que também não temos praticado o abuso religioso em nossas práticas eclesiais? Tem aí coisa chegando? Tem coisa aí, muita coisa. A aula esquentou, não foi? Deixa então, peraí, tô chegando lá. É só botar para cá, tá chegando aqui para mim. Como é que faz aqui para descer? Aqui. Às vezes a culpa é mesmo dos pastores, de Jéssica. O Henrique diz, acho que às vezes as pessoas são tão críticas na hora de escolher uma igreja que criam uma utopia em suas cabeças. Também, é verdade. Mas se esquece que até mesmo em igrejas saudáveis, as pessoas continuam doentes, buscando pelo médico que é Jesus. Eu estou na mesma página aí ou tem mais? O Rodrigo mandou Sim.
O Rodrigo, Vigílio diz assim, boa noite, conheço pessoas que tiveram dissabor com situações dentro da igreja, questões até que envolvem pessoas de referência. Olha só que coisa perigosa, não? Que coisa perigosíssima. Espera aí, que eu estou voltando aqui para a página. Eita, espera aí. As pessoas sem vontade de ir ou voltar à igreja. Então o Vigílio está dizendo aqui que por isso que muita gente fica sem vontade de ir e sem vontade de voltar à igreja. Muito bem. O que mais? Rodrigo fala o quê? Rodrigo falou, além do ID, a igreja também deve também formar discípulos. Sim. E se não formar discípulos, talvez a própria liderança não seja discípulo de Jesus. Rodrigo... Aí gera confusão. Ok. Rodrigo está dizendo que quando a igreja perde o foco, Rodrigo Boyer, perde o foco, né, nosso gestor operacional, em formar discípulos, às vezes quem está liderando a igreja de Jesus também nunca foi discipulado para saber que o que a gente tem como missão não é dominar, nem controlar ninguém, nem violentar a consciência de ninguém, mas discipular as pessoas sem manipulação. Isso aqui é interessante, tá? Mais alguma coisa aí chegou para nós? Paola Cristina mandou uma mensagem. Pastor, na sua opinião, a desigrejação é motivada por teológicas ou por questões sociais psicológicas, aspas, traumas. Ok. Paola está perguntando, então, qual a minha opinião se as questões que mais pesam, né, são questões teológicas ou sociais ou questões emocionais também, né? Bom, eu acredito, Paola, que essas três questões estão presentes em todo esse processo. Eu acho que, de alguma forma, sabe por quê? Por exemplo, o que eu ia tocar agora em quarto lugar da nossa aula é dizer o seguinte, que existem mecanismos discursivos do abuso religioso. Eu quero mostrar para vocês aqui. Primeiro, nós temos hoje uma teologia muito do medo. Por que muita gente se sente abusada em muitas igrejas? Porque, na verdade, no lugar de se pregar o evangelho, as pessoas são controladas pelo medo. Medo do inferno, medo de serem amaldiçoados, medos da perda da salvação. Vocês já ouviram falar de pastores e líderes que a pessoa vai sair da igreja dele e sabe o que ele fala? Se você sair da minha igreja e ir para outra, você vai sair debaixo da maldição. Eu já recebi pessoas em meu gabinete dizendo, pastor, eu não suportei isso. Gente, isso é de uma violência simbólica. Isso é porque o discurso religioso, ele também, se ele não estiver pautado na Bíblia, ele pratica violência, só que é o tipo de violência que a gente chama de não violência física, mas é violência simbólica. E muita gente tem medo, Iago, de sair da igreja, que o pastor disse, se você sair da minha e for para outra, você está debaixo de maldição. Gente, para com isso. Eu sempre digo, quando alguém sai da nossa igreja e quer ir para outra, a minha tristeza é quando ela sai e não vai para igreja nenhuma. Mas se ela sair da minha e ir para uma outra igreja, tá tudo bem. Essa pessoa já é salva. Ela já conhece Jesus. Ela já conhece a palavra. Então o que importa é que ela continue nos caminhos do Senhor. Então, Paula, respondendo a sua pergunta, existem também questões teológicas muito fortes. Muita gente que não suporta mais essa sensação de sua vida ser controlada pelo medo. Gente que diz assim, se você fizer isso, o inferno vai te pegar. Se você fizer isso, você vai perder sua salvação. Outra coisa, a sacralização da liderança. Pastores não são deuses, padres não são deuses, líderes religiosos não são deuses, nós temos que parar com isso. Somos humanos, nós falhamos, nós pecamos. A verdade é que eu sou falho, por mais que eu queira, por mais que eu me esforce, ser um pastor segundo o coração de Deus, ser um instrumento de Deus na vida da igreja, na vida do povo de Cristo, na vida da igreja de Jesus, eu falho, eu peco. Eu não tenho um casamento perfeito, eu não tenho filhos perfeitos, a minha família é tão imperfeita como qualquer outra família, meu casamento também já passou por momentos difíceis, mas nós estamos num processo de construção há 20 anos. Eu tenho minhas dores, eu tenho meus medos, eu tenho minhas ansiedades, eu tenho minhas angústias. Eu sou pastor, mas eu não sou Deus. E, infelizmente, há líderes religiosos que vendem esse discurso como se eles fossem deuses. E isso é mentira.
Outra coisa que a gente percebe nesse abuso do poder religioso, que é a partir de mecanismos discursivos, que é a demonização da crítica. Como se as pessoas não tivessem o direito de fazerem críticas à liderança, fazerem críticas ao pastor. E eu costumo dizer o seguinte, a crítica sempre é bem-vinda, desde que ela não seja o quê? Maldosa, desde que ela não seja uma crítica insana, uma crítica injusta, uma crítica que muitas vezes é simplesmente a tentativa de alguém de tomar o lugar do outro, mas desde que a crítica não seja destrutiva, seja uma crítica construtiva, ela é bem-vinda. E muitas vezes, em muitos espaços religiosos, muita gente se envolveu com esse movimento de desigrejamento porque se viu na condição de não poder expressar nenhum pensamento, não poder expressar, talvez, a sua forma de ler alguma coisa, ou expressar aquilo que estava enxergando, ou talvez apontaram um perigo que a igreja estava passando, um erro que o pastor talvez estivesse cometendo. Por quê? Porque há uma demonização. Quando se absolutiza as lideranças religiosas, quando elas são sacralizadas e muitos pastores e líderes se colocam nessa condição de deuses, então eles não aceitam receber nenhum tipo de crítica. Aliás, eu costumo dizer que a única crítica que eu detesto é aquela que a pessoa faz sobre minha pessoa, sendo que ela fez a crítica sobre mim, falando isso com outra pessoa. Primeiro, que só dela fazer isso já pressupõe que essa pessoa não é tão honesta e provavelmente sua crítica talvez não proceda, porque a Bíblia diz, se há alguma coisa contra seu irmão, faça o quê? Vá até ele, exponha seu coração, compartilhe suas dores, coloque as cartas sobre a mesa para que haja reconciliação, para que haja confrontação. Então a gente também precisa perceber que o abuso religioso parte também disso, e muita gente não suporta esse lugar onde é como se essa pessoa se sentisse amordaçada. Ela não pode expressar suas leituras, não pode expressar o que ela pensa, não pode expressar o que ela acredita, e isso é perigoso. Outro ponto é a chamada espiritualização do sofrimento injusto. Sabe? É como se alguém está sofrendo, é porque na verdade está padecendo, porque é rebelde. Essa pessoa merece mesmo sofrer, sabe? E com isso tem muita gente que não suporta mais viver assim, dentro de muitas igrejas. Gente que não suporta mais ouvir isso o tempo todo, se sentir amordaçado, se sentir cesseado, se sentir, muitas vezes, obrigado a se submeter a projetos que sua consciência se sente violentada. Então, é aqui que também contribui com a resposta para a pergunta de Paola. É aqui que brotam os grandes traumas religiosos, que muitas vezes provocam impactos psíquicos, espirituais e até mesmo corporais. Tem perguntinha chegando aí? Tem? Vamos lá. Pode? Jéssica mandou aqui novamente. Pastor, pode explicar se é possível e como identificar uma igreja que se torna na prática uma seita através da manipulação e abuso dessas lideranças perversas? Sim. Jéssica manda aqui uma pergunta interessante falando sobre como é que identifica se essa igreja talvez não tenha se tornado uma seita, porque o que se tem nessa igreja é pura manipulação e provavelmente violência e a prática da violência contra as consciências individuais. Jéssica, eu digo que três coisas, na verdade, revelam se essa igreja já pode ter se transformado numa seita. Primeiro, que a autoridade máxima dessa igreja já não é mais Jesus, é um ser humano, entende? Lembra que eu falei sobre quando humanos se tornam mediações absolutizadas? Isso é perigoso, porque o cabeça da igreja não é o pastor, o cabeça da igreja é Cristo. O pastor apenas, ele processa, o líder, ele apenas tem que fazer o que Cristo manda. Então, começa por aí, onde Cristo não é mais o cabeça, onde o evangelho de Cristo, onde os ensinamentos de Cristo e onde a vontade de Cristo não prevalece mais, esse lugar não é mais igreja de Jesus, é igreja de qualquer outra pessoa, menos Jesus. Segundo, quando a igreja se torna, sabe, uma propriedade desse pastor,
Não é a igreja de Jesus, é a igreja do pastor tal. Se você já percebeu, por isso que essas igrejas não tem o nome da igreja, tem o nome do pastor na frente da igreja. Ou seja, não é uma comunidade cristã, é um projeto pessoal de poder. É alguém que simplesmente decidiu montar o seu ministério, que não é o seu ministério. Porque o ministério é de Cristo, dado à igreja. Nós estamos apenas aqui para capacitar o povo, para que o povo exerça o ministério. Então, quando Cristo não é mais o cabeça e a igreja se torna personalizada, onde o nome do pastor está estampado na frente, já comece a pensar sobre a possibilidade de isso não ser mais igreja. Mas existe também uma outra questão muito importante, que é uma terceira coisa que eu acho que está num ponto aqui. É quando a Bíblia não é mais a verdadeira autoridade espiritual. Quando a Bíblia não é mais autoridade espiritual, provavelmente aquilo já não é mais igreja, aquilo já virou uma seita há muito tempo. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que todas essas questões, elas estão nesse pacote. Abuso religioso, violência das consciências espirituais, absolutização de lideranças humanas, uma mediação humana também absolutizada, gente que já percebeu que nesses lugares a crítica ela é demonizada, gente que percebe o tempo todo sua consciência sendo violentada e com isso esse ambiente chamado igreja vai se tornando tóxico, desumano. Vai se tornando, Iago, opressor. Já pensou, meu filho, se eu fosse assim, meu filho? Você aguentaria um negócio desse, Iago? Ninguém aguenta, gente. Uma coisa, Iago, é você saber que seu pastor estudou mais do que você, que tal, mas em algum momento, Iago, você vai dizer, ô pastor, mas por que isso? Pastor, eu queria entender melhor isso. Pastor, será que isso aqui talvez não esteja distante da palavra de Deus? Ou seja, eu preciso permitir que as pessoas se sintam construtoras também da própria igreja. Então, gente, hoje eu quero ir para o final da minha exposição e algo para a gente agora continuar fazendo aqui perguntas e respostas, porque é bom quando a aula ela é objetiva e a gente abre o espaço para o diálogo. E a pergunta é, será que é por isso que tem tanta gente ferida, tanta gente machucada, gente também que entende, não percebeu que esse lugar chamado de igreja não foi para ela um lugar que realmente era aquilo que talvez era dito por meio da propaganda, porque muitas vezes, irmãos e irmãs, queridos alunos da Universidade da Bíblia, nós nos tornamos uma verdadeira propaganda enganosa. Essa é a grande verdade. Então a gente precisa ter cuidado para transformar o nosso discurso em algo que seja verdadeiro e não se engane. Tem muita gente hoje que até mesmo perdeu a saúde. Eu conheço gente hoje que surtou dentro de igreja. Gente que está no sanatório, aliás, não sei se você sabe que quando você vai em muitos manicômios, não se chama mais manicômio hoje, né, Iago? O que se chama hoje é hospital, clínicas que cuidam de pessoas que tiveram surtos psicóticos, gente que perdeu a sanidade mental. Não se engane, isso é provado historicamente. A maioria dessas pessoas que hoje está em sanatórios, em hospitais, em clínicas que cuidam de gente que já surtou, muitas dessas pessoas são oriundas de igrejas evangélicas. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quando a religião ela não liberta, ela aprisiona. Quando a religião ela não serve para curar, ela nos adoece. Quando o espaço chamado igreja não é um hospital que está disposto a curar as pessoas, a ter compaixão das pessoas, a se importar com as pessoas, quando dentro da própria igreja a gente vê muito, certo? Até mesmo uma resistência para que a gente possa acolher os feridos, os pobres, acolher aqueles até que enfrentam talvez conflitos quanto à sua própria identidade sexual, muita gente enfrentando problemas quanto à sua própria identidade sexual. Essas pessoas precisam ser orientadas biblicamente? Sim. Elas precisam entender o que é que a Bíblia diz sobre isso? Sim, sobre sua própria sexualidade, mas primeiro elas precisam ser amadas e não julgadas. Primeiro, elas precisam ser acolhidas e não punidas e não condenadas. Primeiro, elas precisam se sentir amadas. Elas precisam sentir objetos do nosso afeto. E é claro,
Isso não tira de nós a responsabilidade de orientarmos essas pessoas para que elas entendam a lei de Deus, a vontade de Deus para a vida delas. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente está provocando mais feridas nas pessoas. No lugar de sermos um hospital, parece que somos um tribunal. Eu acho que essa frase aqui, algo encerra a aula de hoje. Quando a igreja deixa de ser um hospital e se enxerga como um tribunal, aí a coisa já se perdeu. E tem gente que está dizendo, tchau, eu não suporto mais isso. E aqui eu não estou também fazendo apologia de que aos mimizentos, porque tem gente mimizenta, né? Tem gente que é do mimimi o tempo todo. Eu não estou minimizando a possibilidade que tem gente que também transfere todas as suas idiosincrasias e suas mazelas psíquicas, emocionais, familiares para a igreja. O que eu estou dizendo é que, infelizmente, os nossos espaços religiosos precisam também ser repensados. E é por isso que tem gente que tem resistência. Tem gente que hoje tem aversão. Tem gente que não quer nem ouvir falar. Quando ouve falar o nome igreja, a pessoa começa assim, ó, ela começa a tremer, ela começa a passar mal, ela tem ânsia de vômito. Por quê? Porque foram experiências extremamente traumáticas e feridas abertas que ela, e pior, muitos desses desigrejados não sabem. Por isso, eu vou desafiar aqui, Iago, cada um que está aqui assistindo ao vivo e os que vão nos assistir depois, cada pessoa que está aqui, mandar, Iago, esse vídeo para milhares de pessoas que hoje estão desigrejadas, mas que elas saibam que existe uma igreja. Pelo menos estamos nos propondo a ser uma igreja. Não somos perfeitos. Não somos porque o pastor da Igreja Batista Morada é o pior pecador que existe. A pessoa que mais precisa de cura é o pastor. E o pastor da igreja sou eu. E eu tenho consciência que eu não sou perfeito, eu não tenho um casamento perfeito, meus filhos não são perfeitos, a família pastoral, eu tenho consciência, e de tanta consciência que eu tenho de mim, eu tenho consciência também que eu estou aqui para ajudar, e Morada está aqui para acolher, para amar, principalmente os que foram feridos pela igreja. Há muita gente também ferida, gente que também feriu, mas gente que também foi ferida. E nós estamos aqui, não como a única igreja, porque existem muitas igrejas saudáveis, não tem só Morada na Grande Vitória e no Brasil. Mas se você está ouvindo essa aula e um dia quer conhecer uma igreja saudável, Igreja Batista Morada em Vitória, no estado do Espírito Santo, está tentando ser, não um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Ok? Vamos lá. Eu acho que tá bom, né, Iago? Por hoje tem já é muito conteúdo, né, Iago? Tem quantos minutos já de aula aí, Iago? 1 hora já foi. Uma boa aula é entre 50 e 1 hora, senão dá tilt, né, gente? Dá tilt aqui nos neurônios. Mas vamos lá, perguntas e respostas. Você que agora quer fazer perguntas, por favor, agora chegou sua hora para a gente encerrar a aula, a gente aqui interagindo com os alunos. Vamos lá. De quem é a pergunta? Da Rose Guzmão. Rose Guzmão, vamos lá. Pastor, se um líder toma muitas decisões dizendo que é a visão em muitas áreas sem participação ou concordância da igreja, isso é um abuso religioso? Como é? Se um líder, Rose diz assim, se um líder, ele toma decisões, ok. Decisões fora da visão da igreja? Fora totalmente da visão da igreja, sem consultar ninguém? Isso é um tipo de abuso. É assim. Porque, no mínimo, esse líder, ele precisa fazer o quê? Ele precisa consultar, no mínimo, a liderança, consultar os conselheiros, os diáconos, porque liderança, ela só é boa compartilhada. Sabe por quê? Porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, ninguém entende de tudo. É claro que eu tenho certas convicções, mas até mesmo naquilo que eu tenho muita convicção, eu já aprendi na minha própria liderança que para eu não usar do expediente do abuso religioso, o que é que eu vou fazer? Vou tentar vender minha visão, vou tentar compartilhar, vou tentar espalhar minha visão, vou tentar chamar pessoas para que elas se sintam também participantes da construção dessa visão. É democratizar as decisões, porque isso torna a igreja mais leve, muito melhor, porque quando tudo depende de alguém, a coisa não funciona bem, porque vai estar centralizado. E Deus quer o exercício do sacerdócio universal. E isso impede o abuso religioso e isso impede o êxodo de muita gente que queria participar e se sentiu excluída do processo também. Vamos lá. Outra pergunta. O irmão Jeremias.
Pastor, pedra que rola muito não alimenta os peixes. Eu estou em morada para ser alimentado por dias de descanso. Isso aí. Irmão Jeremias, que é fundador da nossa igreja, acaba de dizer que pedra que rola muito, o quê? Pedra que rola muito não alimenta Pedra que rola muito não alimenta os peixes. Ele diz que ele está na igreja porque ele ama Jesus, ele crê em Jesus, mas também, Jeremias, você está na igreja porque realmente Jesus está em morada, entendeu? Se Jesus não estivesse em morada, não haveria motivo para você estar aqui em morada. E é isso mesmo, meu irmão. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas em uma igreja. Jesus tem que ser o centro para que essa igreja caminhe bem. Próxima pergunta. Nenhum mais? Mais alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma provocação? Alguém que quer, apresentar aí algum ponto de concordância ou discordância? Ou alguém que queira dialogar aqui com a gente, aqui no final da nossa segunda aula? Fique à vontade, porque aqui é a Universidade da Minha. Enquanto você está pensando aí, e eu estou esperando, lembrando que aqui, está aparecendo aqui na sua esquerda o grande movimento do dia 22 de março. A maior peça teatral que essa igreja já fez nesses últimos tempos, com uma companhia de teatro chamada Augusta. E nós teremos aqui dois cultos às 17 horas e às 19 horas. Você tem que clicar aqui, você tem que adquirir seu convite por R$10, que é uma oferta missionária para nós patrocinarmos essa e abençoarmos os membros da companhia de teatro. É um projeto missionário e você vai adquirir convites para você, para sua família, mas também para todas as pessoas que você quer ganhar para Jesus no dia 22 de março. Vai ser incrível, vai ser sensacional, vai ser muito interessante, uma grande oportunidade para você ganhar alguém para Jesus através do dia 22, daquilo que Deus vai fazer por meio de uma grande peça teatral aqui na nossa igreja. A peça se chama A Descoberta. Você não pode perder a grande chance de você participar dessa peça maravilhosa, desse momento evangelístico, onde cremos que no dia 22, tanto às 17 horas como às 19 horas, teremos a casa cheia. Casa cheia. 17 horas e 19 horas. Teremos casa cheia. Deus vai fazer grandes milagres. Deus vai fazer algo fantástico. Traga sua família, traga os seus amigos, adquira o convite que está aqui nesse QR Code aparecendo, porque dia 22 nós cremos que será uma grande noite de salvação. Mais algum comentáriozinho aí de algum aluno? Não temos. Como não temos mais nenhum comentário, mais nenhuma pergunta, eu vou ficando por aqui. Vou me despedindo. Nosso querido irmão Iago vai fazer agora a academia dele. Nós vamos respeitar, porque numa igreja saudável a gente tem que dar espaço para os nossos voluntários cuidarem da saúde. Mas eu quero dar aqui minha palavra de gratidão. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Você que vai nos assistir depois, espalhe, porque eu acredito que esse vídeo pode trazer muitos desigrejados de volta para a igreja. Aliás, é por isso que agora eu faço 3 apelos ao final do culto. Quem quer aceitar Jesus pela primeira vez? Segundo, quem quer se batizar? Mas agora eu pergunto, quem quer voltar? Quem quer voltar para a igreja? Quem quer ter comunhão com a igreja? E lembre-se, tem muita gente fora da igreja e precisando saber que existe uma igreja saudável para ela. Então, um beijo para você, um abração. Não esquece, dia 22 aqui, acessa, como também aqui, vai aparecer a propaganda do Conexão com Deus, um grande projeto que vai acontecer de 24 a 26 de abril. Nós vamos levar cerca de 70 pessoas não crentes, entre 70 a 100 pessoas não crentes, para serem ganhas para Jesus. Um forte abraço, até a próxima aula. Lembrando que sempre estamos aqui às 19 horas e 30 minutos. O material de apoio está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Basta você acessar. Que Deus te abençoe. Obrigado por você ser aluno da Universidade da Bíblia. Eu quero orar por você. Senhor, eu abençoo a vida, ó Deus, deste irmão, dessa irmã,
E em nome de Jesus, que a tua mão poderosa possa abençoar, que a tua mão poderosa possa estar agora, Senhor, fazendo milagres na vida desse irmão, na vida dessa irmã, que o teu Espírito Santo esteja ainda ao encontro, Senhor, de quem está desigrejado, que essa pessoa volte para a igreja, mas que ela encontre uma igreja saudável. Senhor, abençoe-nos aqui, abençoe a vida do Iago que está aqui comigo, a vida da Paola, nossa gestora da comunicação do serviço, que está aqui conosco, nos apoiando nesse projeto tão lindo chamado Universidade da Bíblia. Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ampare, que o Senhor faça a Universidade da Bíblia prosperar, para que muita gente cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A universidade é o púlpito digital, é o púlpito onde nós transmitimos a tua palavra, transmitimos o teu evangelho, ensinamos teologia, ensinamos Bíblia, oferecemos conhecimento profundo para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. A segunda-feira do ensino, a segunda-feira do aperfeiçoamento teológico, bíblico. Essa é a Universidade da Bíblia. Senhor, esteja conosco, nos abençoando, nos guiando, Senhor, e nos fazendo entender a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, que Deus te abençoe e até a próxima aula da Universidade da Bíblia. Tchau.